Destaques do dia. Análise de mercado agrícola com Vlamir Brandalize. Acordo Mercosul e União Europeia terá isenção de taxas em mais de 90% dos produtos do agronegócio brasileiro. Bolsonaro e Tereza Cristina se reúnem com deputados e senadores da FPA que declaram total apoio à reforma da Previdência. MAPA lança programa Brasil Mais Cooperativo, que amplia o acesso das cooperativas à emissão da DAP. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias rurais do Governo Federal. Cerca de 130 deputados e senadores, membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, tomaram café da manhã no dia de ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. No evento, o presidente da FPA, Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, agradeceu a oportunidade e afirmou que o encontro é uma grande manifestação de apoio do Congresso ao governo federal. Seu governo liberta o país das amarras e dos jogos de interesse, disse Alceu Moreira em seu discurso para o presidente. O parlamentar criticou os movimentos estratégicos financiados por comunidades internacionais que querem, segundo ele, coibir a produção do alimento brasileiro. Moreira elogiou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que, segundo ele, abre as cortinas do país e mostra a capacidade produtiva do Brasil. Ele também disse que a FPA está junta para aprovar a reforma da Previdência. Entregamos nossos votos por lealdade ao nosso Brasil. A ministra Tereza Cristina afirmou que o Brasil nunca teve um presidente que apoiasse o setor agropecuário como este atual. Mesmo com orçamento apertado, conseguimos um plano safra que atende os pequenos e médios produtores, disse ela. Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Tereza Cristina afirmou que trará grandes benefícios para todo o país, mas principalmente para a modernização da agricultura, motor da economia brasileira. Para o senador Luiz Carlos Reis, vice-presidente da FPA, o Brasil se tornará a maior nação agrícola do planeta. E ele disse: chega de questões que travam o setor produtivo do nosso país. Sabemos que podemos contar com o senhor, presidente Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que ainda se sente deputado federal depois de 28 anos na casa. Durante esse tempo, votei com a bancada ruralista. Esse governo é de vocês, disse Bolsonaro. Ele também pediu aos parlamentares da FPA apoio para os policiais militares, federais e rodoviários com relação à reforma da Previdência. A questão das armas também foi levantada por Bolsonaro. Arma é instrumento de defesa e garante a liberdade e a democracia. Bolsonaro também falou a respeito do meio ambiente brasileiro. Mais detalhes na reportagem de Luana Karen, da TV Brasil, diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com parlamentares da bancada agropecuária e com ministros de Estado. Ele fez um relato da reunião do G20 no Japão e das conversas que teve com as principais autoridades mundiais. O senhor Macron queria que ele, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer, que nós devemos respeito e consideração. Mas estar ao meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus 1 quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por 2 vezes,
eu também lhes disse que não encontrei 1 quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir discutir essa questão para conosco. Notícias da Agricultura. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, com isenção de taxas em mais de 90% dos produtos, gerou otimismo para as entidades e empresários do agronegócio brasileiro. Inclusive, o empresariado do setor também aguarda as oportunidades que podem surgir com o passar dos anos. A Confederação Nacional da Agricultura, CNA, divulgou estatísticas sobre os ganhos potenciais para a agropecuária brasileira, que exporta 18% da produção para a União Europeia. Segundo a CNA, o acordo simplifica operações comerciais e reduz ou elimina restrições ao comércio, aumenta a competitividade por meio do acesso facilitado a tecnologias e insumos europeus que permitam, então, a produção de bens de maior valor agregado e abre as portas para outros acordos comerciais. A CNA destacou também que a União Europeia vai liberalizar 99% das importações agrícolas do Mercosul. Ao todo, 81,7% dos produtos agropecuários terão tarifas de importação reduzidas ou eliminadas. Suco de laranja, frutas como melões, melancias, laranjas, limões, dentre outras, café solúvel, peixes, crustáceos, óleos vegetais terão as tarifas zeradas. Outro benefício do acordo, ressaltou a CNA, foi a eliminação de barreiras não tarifárias com normas claras para protocolos sanitários, fitossanitários e normas técnicas, buscando evitar medidas injustificadas, arbitrárias, e garantindo também mais previsibilidade e transparência pela redução de inspeções fiscais e harmonização de procedimentos aduaneiros. A CNA, no entanto, ressaltou que o acordo não terá efeito imediato porque a União Europeia terá cerca de 10 anos para reduzir tarifas e porque também o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de cada um dos países do Mercosul e cada um dos países da União Europeia. Em alguns países, por exemplo, a Bélgica, o acordo terá de ser votado pelos parlamentos das regiões flamenga e francesa. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. Estamos numa semana aí desse começo de julho, de calmaria, no mercado internacional principalmente, em função de feriadão americano, semana do feriado da independência, 243 anos de independência dos Estados Unidos. É um país relativamente jovem perante os demais, né? E com isso, pouco movimento internacional também do agro. No Brasil, a soja segue também numa fase de calmaria, poucos negócios sendo comentados, os portos aí na faixa de R$81 a 82, aí as posições, com mais interesse para a soja de agosto e de setembro, não mostrando muito movimento aí nesse período agora. Produtores ainda seguem negociando alguns insumos aí via trocas que tem aparecido, o câmbio um pouco mais calmo aí acaba favorecendo aí as negociações com alguns insumos dolarizados, estão fluindo para um plantio. Tudo indica que nós vamos ter um avanço na área plantada de soja brasileira. Também vai ter um avanço importante aí que a gente tem sentido nos últimos dias no plantio de soja em áreas de arroz do Rio Grande do Sul, ou seja, o arroz está com uma situação mais delicada, as cotações não evoluem mesmo com uma safra pequena e com isso abriu espaço aí para os vendedores de insumos de soja correrem em busca dos produtores para fazer trocas aí de insumos pela soja, e tudo indica que nós vamos ter recorde histórico de plantio de soja em áreas de arroz gaúcha nesse ano, e vai ter uma queda forte novamente na área plantada de arroz, e provavelmente o Brasil vai para uma safra muito pequena de arroz em 2020. Já começa a espelhar aí, talvez pela frente, que não se consiga colher 10 milhões de toneladas na nova safra aí, se continuar nesse ritmo do produtor aí fugindo do arroz para outros cultivos, alguns produtores voltando à pecuária aí, que está sendo atrativa, justamente em função da dificuldade de emplacar aí avanço nas cotações do arroz aí, principalmente o arroz gaúcho, né? Porque as demais regiões aí o mercado segue firme, mas os produtores também
também não mostram muito interesse em avançar em plantio de arroz e sim devem evoluir, continuam evoluindo em cima da soja, justamente pela liquidez da soja e do menor risco, né, no comercial que ela tem apresentado. Então o mercado de Porto aí segue acelerado, os embarques continuam, o mês de julho da soja já está tomado e vamos para grandes números daí dos embarques, provavelmente caminha aí para embarcar menos de 9 milhões de toneladas agora nesse mês de julho. Mesmo assim é um número muito forte porque até agora no acumulado do ano o Brasil está com um recorde histórico de embarque nos primeiros 6 meses aí de 2019 na soja e no complexo soja e segue como o principal produto da pauta de exportação brasileira aí, né? Dá para ver que o mês de junho aí fechou com quase mais de 3,7 bilhões de dólares de faturamento com a soja, enquanto os demais produtos aí na exportação, minério de ferro com 2 bilhões, o petróleo aí 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, então todos os outros bem abaixo aí. A carne começando a evoluir também, o setor da carne crescendo na exportação, com mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares aí nesse mês de junho. E agora a gente está vendo crescer na presença aí o milho, né? O milho agora evoluindo nos embarques, produtores ainda seguem negociando, as cotações estão muito melhores do que estavam no ano passado, mesmo com a queda vista nos últimos dias aí no milho, segue com indicativos na faixa de R$39, R$40 aí nos portos, com algumas negociações fluindo, mas muito negócio já realizado e sendo entregue agora, com os produtores reclamando que as cotações na origem estão sendo pressionadas. A questão é que, como ainda tem muita sorte para embarcar e agora começa a andar forte o milho, há um movimento grande de caminhões indo aos portos e com isso os fretes seguem mais firmes aí, em decorrência da chegada dos embarques aí do milho na exportação. Mercado de milho de futuro também segue comprador, pessoal querendo milho para 2020, milho na faixa de R$39 para julho de 2020, 37,5, 38 para agosto, e aí muito interessado em milho, né? Tem milho também com interesse para fevereiro, na faixa de 39, 39,5, então mercado comprador nos portos, em função já na expectativa da quebra da safra americana, que continua com problemas. A semana americana está de chuvas, a soja ainda tem área para plantar e dificilmente vai conseguir plantar tudo nessa semana, então vai ficar parte aí para a semana que vem ou vai ficar parte em posil que não vai conseguir plantar, né? A semana americana na maioria dos estados principais aí, que nem Indiana e Illinois, está com chuvas e ainda falta muita área para se plantar nesses estados. O último relatório do USDA mostrava aí que ainda tem aberto cerca de 2,8 milhões de hectares para serem plantados aí da safra atual e já passamos muito tempo do período ideal de plantar, então agora em diante muito dessa área pode ficar para trás e não ser plantado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Cooperativismo, a força do produtor rural. E o Ministério da Agricultura lançou nesta quinta-feira, dia 4, o programa Brasil Mais Cooperativo. Conforme a pasta, foi assinada uma portaria que amplia o acesso das cooperativas à emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP, e uma proposta de decreto que cria o selo Biocombustível Social. O objetivo é beneficiar cerca de 1.600 cooperativas. As cooperativas são grandes parceiras da agricultura familiar e nós vamos utilizar esse sistema para potencializá-la, disse em nota o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck.
Organizados cooperativamente, pequenos e médios agricultores passam a ter maiores vantagens em termos de escala de produção, redução de custos, logística, facilidade de acesso a insumos e tecnologias de produção, afirmou o secretário. O decreto encaminhado para a Casa Civil propõe mudança do nome do selo combustível social para selo biocombustível social. Essa alteração permitirá que cooperativas agropecuárias que não detenham DAP jurídica sejam habilitadas para comercializar matéria-prima da agricultura familiar com as empresas produtoras de biodiesel, disse a pasta. Agora vamos ouvir o que Brandalize separou para a gente sobre o mercado de arroz e de feijão. No mercado do arroz, que nem a gente tem comentado, segue na calmaria em função da grande dificuldade da indústria colocar reposição com correções no fardo. O varejo está muito profissional e aproveitando do momento. Ele vem pressionando as indústrias e tem conseguido comprar com descontos. Então nós estamos vendo aí no varejo arroz aí até abaixo de R$10 o pacote. É um valor muito abaixo do custo mínimo de produção. É muito prejuízo em cima da indústria, é problema para o produtor que está recebendo abaixo do custo, a indústria vendendo o fardo abaixo do custo aí, algumas vendendo abaixo do custo a mais de R$10 de prejuízo em cima de um fardo, e é um ano que vai dar uma peneirada. O jeito que está indo, vai ter uma peneirada do setor arrozeiro, vai ter uma peneirada de produtor, tem indústria que não vai conseguir chegar ao fim do ano aí com saúde financeira, porque no quadro que está vendendo abaixo do custo, o setor não sobrevive. E na nova safra, já comentou, vai ter mais invasão de soja em área de arroz, e o Brasil provavelmente vai para uma das menores safras em mais de 10 anos, talvez em 20 anos, para 2020. E aí talvez comece a reverter todo esse quadro aí das cotações. O dólar na semana também em queda no Brasil acaba beneficiando as importações aí do Paraguai, começando a importar alguma coisa do Uruguai e da Argentina. Mas aquele temor do setor aí de que a invasão do produto importado afeta o mercado brasileiro é meio complicado, porque a produção do Paraguai apontada hoje é abaixo de 1 milhão de toneladas. A produção do Uruguai também abaixo de 1 milhão de toneladas. Da Argentina, 1 milhão e 200. Ou seja, por cima aí, 3 milhões e 200 mil toneladas os três países. Sendo que o mercado brasileiro compra desse pessoal aí, no máximo 1 milhão de toneladas. E se a gente levar em consideração o Rio Grande do Sul sozinho, representa uma safra acima de 8 milhões de toneladas em média. Então, a questão principal não é nem o produto que vem de fora. Porque se o produtor segurasse as ofertas internas, certamente o mercado reagiria, porque arroz de outras regiões ficaria mais caro no mercado brasileiro. O grande problema é o produtor que está com alto grau de endividamento e precisa estar vendendo constantemente, como a gente está vendo na semana. Está tendo oferta de arroz aí em quase todas as regiões gaúchas e uns negócios na fronteira oeste fluindo aí na faixa de R$41 ao produtor, que é abaixo do custo de produção que todo mundo comenta. Então, prejuízo continua. Se o produtor conseguisse parar de vender o arroz aí e desse um break nessa situação, nós veríamos aí uma situação de reversão dessa onda de baixa. Provavelmente à frente o mercado vai reagir, mas ainda o pessoal entregando na bacia das almas aí o nosso arroz. Enquanto isso, o nosso mercado de feijão segue com a colheita e agora o temor aí dos produtores de São Paulo, do sudeste brasileiro. Tem feijão em Goiás, aí na parte mais ao sul de Goiás, divisa com São Paulo, tem feijão em Minas Gerais, até no Mato Grosso do Sul, e o temor de todo esse feijão é que no fim de semana venha geadas aí e cause estragos. Isso o mercado vai se mostrando um pouco mais firme, com indicativo de 125, 130, 160 reais, alguns já falando acima, 170, 180, mas ainda tem muita especulação. Mas o quadro de agora em diante é pouco feijão em oferta para esse segundo semestre e espaço para o mercado reagir, porque a demanda do feijão segue firme. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.